Parte 2. O político. Waka waka e. A pátria é a mãe de todos os vícios, e a maneira mais rápida e eficaz de se curar dela consiste em vendê-la, em traí-la, vendê-la, por um prato de lentilhas ou por um peru, por muito ou por nada, a quem, ao melhor proponente, ou entregá-la, presente envenenado, para quem não quer saber nada dela, a um rico ou a um pobre, a um indiferente, a um apaixonado, pelo simples e suficiente prazer da traição, de se livrar daquilo que nos identifica, que nos define, que nos converte, sem querer, em porta-vozes de algo, que nos dá um rótulo e nos fabrica uma máscara, que pátria, todas, as do passado, as do presente, as do futuro, as grandes e as pequenas, as poderosas, as miseráveis, venda em cadeia, delito continuado, traição permanente e ativa, vender caldeia ao Egito, o Egito à Pérsia, a Pérsia a Esparta, Esparta a Roma, Roma aos bárbaros, os bárbaros a Bizâncio, Bizâncio ao Islã, abandonar-se ao excitante jogo das combinações e extrair de cada operação um benefício qualquer, econômico, físico ou espiritual, ou, em último caso, por pura gratuidade, pela fulgurante satisfação do ato em si, traição séria, traição alegre, traição meditada, traição súbita, traição oculta, traição aberta, traição macha, traição viada, fazer leilão de tudo, histórias, crenças, linguagem, infâncias, paisagens, família, fênix, que renasce das próprias cinzas, uma dose de erva mais forte que a ordinária já basta, e uma cálida, densa, propícia animalidade. Juan Goytisolo, Dom Julián. Capítulo 6. O pensamento monogâmico. Considerações prévias. Escrevo sobre a nação monogâmica a partir de uma Catalunha com anseios de independência em relação ao Estado espanhol e uma Espanha à espreita, disposta a perseverar em uma unidade histriônica que quase não empolga mais ninguém. Escrevo a partir de uma identidade chárnega, desconfiada de todos os lados desta história e sob vigilância constante. Ser chárnega significa, de acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, abre aspas, imigrante na Catalunha, procedente de uma região espanhola de língua não catalã, fecha aspas. E é, esclarece o dicionário, um termo depreciativo e hereditário, acrescento eu. Ser chárnega não tem muito a ver com a origem geográfica, mas com essa origem atravessada pela classe social. Não importa muito de onde sua família veio, mas como chegou e para quê. Ser chárnega, portanto, significa muitas coisas que têm a ver com a classe, com a miséria originária e a bastardia, com a fronteira, com a impureza. E significa também que você não é suficiente, ou que é demasiada. No meu caso, não sou suficiente galega na Galícia, nem suficientemente catalã na Catalunha. Ou, visto de outro prisma, demasiadamente catalã na Galícia e demasiadamente galega na Catalunha. Um excesso defeituoso ou um defeito excessivo que me enche de alegria, não vou mentir. Os idiomas que trago como padrão são o catalão e o castelhano. Meu idioma relacional é múltiplo e inclui o árabe e o inglês. Não sei o que significa isso de língua materna. Minha mãe natural falava comigo em um galeano castelhanizado. Minha mãe escolhida falava comigo em um árabe marroquinizado. E eu falo com meu filho em catalão barcelonês. A língua materna é a que me transmitiram ou a que eu transmito. Não sinto essa, entre aspas, terra que nomeamos como sinônimo de pátria, nenhuma delas. A Espanha me parece tão estranha quanto a Suécia ou a Áustria, e a Catalunha é aquele lugar que sim, mas não, do qual tenho tantas lembranças de pertencimento quanto de exclusão.
O que sinto como pátria ou como mátria são os vínculos, as pessoas, algumas paisagens que são pequenas e concretas, que são bairros e um pouco mais, e estão por todas as partes, lugares reais em que estive e lugares míticos que me construíram. Mas não cheguei a visitar. Tenho uma família da antiga Iugoslávia, e nos últimos 20 anos tenho vivido o rastro daquela guerra de desintegração e o resultado dos Estados Unidos independentes, tão banais e anódinos quanto qualquer outro. Então, basicamente, vivo com medo e irritação esse processo de independência entre as nações europeias e suas maracutaias entre as direitas acomodadas. Com medo da violência, da guerra e de um patriotismo doentio que se instala há décadas e gerações. Dito isso, o porquê sei que meu discurso é facilmente capturável, o fato de eu achar a nação uma merda não significa que pense que a Catalunha não tem o direito de se organizar em um estado como outro qualquer. Jean Genet dizia isso sobre os palestinos. Ele, que foi o traidor da pátria durante toda a vida, defendia que os e as palestinas tinham direito a um estado para poder jogá-lo no lixo. A Catalunha, de fato, está inscrita em um estado que é a Espanha, e não quer criar uma situação. Estado como quem cria o primeiro estado do planeta, quer mudar sua situação. Não vivemos em um espaço idílico, no qual somos bolhas etéreas fora do sistema. A Catalunha não é a única terra que está pedindo um estado próprio em um mundo ideal sem estados ou fronteiras. Não está inventando nada que já não exista. Pedir-lhe que renuncie a isso com o raciocínio simplista de não querer fronteiras é como pedir às pessoas trans para quebrarem os estereótipos de gênero, enquanto o resto do mundo, em posições muito mais cômodas, não paramos de reforçar esses mesmos estereótipos. De resto, nas páginas seguintes, entenderemos a nação e a pátria como duas partes da mesma construção, sendo a primeira a engrenagem administrativa que inclui formas militares e econômico-capitalistas e a segunda a pátria, a parte emocional. Se a monogamia é um sistema relacional, podemos nos perguntar se está limitada às relações sexoafetivas e de casais ou se é um sistema que atravessa todas as nossas construções e articulações grupais. Voltemos a algumas de suas principais características: essencialização identitária, hierarquia do núcleo reprodutor dessa identidade, unida no modelo eurocêntrico contemporâneo por meio da mitificação romântica, exclusão e confrontação como formas autodefinitórias. Essas características são as que sustentam o que chamaremos de pensamento monogâmico, tanto aplicado ao casal como a qualquer outra estrutura social, que é o núcleo a ser desmantelado se quisermos desconstruir a monogamia. Para que suas dinâmicas funcionem, o pensamento monogâmico precisa da diferença. Na verdade, inventa a diferença. Alessandro Barico usa a Grande Muralha da China como metáfora para essa ideia em seu livro Los Bárbaros, Os Bárbaros, em 2006. Em sua própria relação com os bárbaros, toda civilização leva inscrita a ideia de que tem de si mesma. E que, quando luta com os bárbaros, toda a civilização acaba escolhendo não a melhor estratégia para vencer, mas a mais apropriada para confirmar a própria identidade. Porque o pesadelo da civilização não é ser conquistada pelos bárbaros, mas ser contagiada por eles. Não é capaz de pensar que possa perder contra esses esfarrapados, mas teme que lutando possa ser modificada, corrompida. Barico, 2006, página 205. A Grande Muralha, como metáfora, é a linha que converte alguns em civilização e outros em barbárie. É uma linha abissal, como veremos. Uma linha que não aceita contínuo, nem idas e vindas, nem meias medidas, nem pertencimentos múltiplos. O pensamento monogâmico necessita de um pensamento binário, que aprendemos a aplicar em primeiro lugar, e desde que nascemos, às questões de gênero. Pensamento monogâmico e sistema binário sexo-gênero, monogâmico. Mari Luz Esteban, em Crítica del Pensamiento Amoroso, Crítica do Pensamento Amoroso, defende que o amor é o que nos define como homens e mulheres, entendidas essas categorias como
abre aspas, tipo de pessoas opostas, complementares, hierarquizadas pela repetição de atos e discursos que são sempre encarnados, incorporados e reproduzidos, fecha aspas, Esteban, 2011, página 49. Embora aparentemente esse regime só opere na heterossexualidade, Monique Wittig já demonstrou de forma ampla que essa é uma maneira de pensar que vai muito além das práticas heterossexuais e configura a maneira de estar no mundo, de gerar subjetividade e pensamento amoroso também em sujeitos que não se enquadram na definição de heterossexualidade. O vértice que falta no pensamento amoroso de Esteban é a monogamia. Na verdade, não acho que podemos pensar a heterossexualidade como um sistema sem pensar o mesmo da monogamia e em como uma e outra se interrelacionam, se constroem e se apoiam mutuamente. As servidões do sistema binário sexo-gênero só podem resultar na monogamia, pois tudo o que se refere à construção da masculinidade hegemônica e da feminilidade hegemônica e binária é pensado para nos levar à codependência, à confrontação entre iguais para formar o núcleo reprodutor, e uma vez formado, ao cercamento e à propriedade privada desse núcleo reprodutor. Isso não significa que, pelo fato de não performar determinada masculinidade ou feminilidade hegemônica, já tenhamos descoberto o abracadabra do poliamor. Se alguém está, a essa altura do livro, buscando atalhos para o poliamor, tão poucos encontrará neste capítulo. Essa estreita relação de dependência e construção recíproca entre o sistema monogâmico e o sistema binário sexo-gênero torna-se mais forte a partir desta época e lugar que chamamos de modernidade. Não são uma invenção da modernidade, mas se firmam na Europa e, a partir daí, impõem-se ao resto do mundo por meio de processos de colonialidade. Nota de rodapé 44. Colonialidade refere-se a um fenômeno histórico e cultural cuja origem é o período específico da colonização, mas que se mantém após a experiência colonial, mantendo a lógica de relações coloniais. De acordo com o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a colonialidade transcende o colonialismo e não desaparece com a independência ou descolonização dos países que foram colônias. Ela opera através da naturalização de certos padrões nas relações de poder e da naturalização de hierarquias raciais, culturais, territoriais, de gênero e epistêmicas. Dessa forma, a colonialidade subalterniza certos grupos de seres humanos, garantindo sua dominação, exploração e ignorando seus conhecimentos e experiências. Quijano Aníbal. Colonialidade, del poder, cultura y conocimiento en América Latina. Anuário Mariátegui, Lima, Amatua. Volume 9, número 9, 1997. Nota da escritora. E a partir daí impõe-se ao resto do mundo por meio de processos de colonização, colonialidade e globalização. Antes da colonização europeia já existiam o gênero e a dominação masculina em uma infinidade de lugares. Glória Anzaldúa, por exemplo, faz inúmeras referências a formas de dominação masculina no contexto azteca e como as injustiças de gênero contribuíram para a colonização. Nota de rodapé 45. Isso é explicado, por exemplo, em Borderland, La Fronteira. Borderland, La Fronteira. The New Mestiza, Fronteira, Nova Mestiça. A sociedade azteca levou menos de 3 séculos para passar da dualidade equilibrada de seus primeiros tempos e das tradições igualitárias de uma tribo itinerante para as de um estado predatório. A nobreza ficava com os tributos e o povo não recebia nada, o que provocou uma divisão de classes. As tribos conquistadas odiavam os aztecas pelo estupro de suas mulheres e pelos enormes impostos que eram obrigados a pagar. Os tlaxcaltecas eram inimigos declarados dos aztecas. Foram eles que ajudaram os espanhóis a derrotar os governantes aztecas, que na época eram tão impopulares entre seu povo que não conseguiram mobilizá-lo para defender a cidade. Assim caiu a nação azteca, não porque Malinali, a xingada, atuou como tradutora de Cortés e dormiu com ele, mas porque a elite dominante havia subvertido e solidariedade entre homens e mulheres e entre a nobreza e o povo. Havia subvertido a solidariedade entre homens e mulheres e entre a nobreza e o povo. Nash June. The Aztecs and the Ideology of Male Dominance.
in Science, 1978, página 361, 2, Opit, Andaluzia, 2012, página 79. Sabemos, portanto, da existência dessas... Fim da nota de rodapé. Sabemos, portanto, da existência dessas condições em diversas épocas e geografias, mas não podemos seguir afirmando que as formas de dominação masculina são únicas e idênticas em todos os contextos. Nem que sua evolução globalizada foi o resultado de uma deriva natural causada apenas por mecanismos relacionados ao gênero. A dominação colonial, geopolítica e o capitalismo foram um mecanismo para impor certa forma de desigualdade de gênero no resto do mundo. A Grande Muralha, mais conhecida como linha abissal. A linha abissal é um conceito herdado da ideia de zona do ser e zona do não ser, desenvolvida nos textos de Frantz Fanon, 2009-2020. Dividida por uma linha que mais tarde o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, 2010, chamará de linha abissal. Isso é, a grande muralha que constrói o imaginário da civilização e o da barbárie. Essas duas zonas, a zona do ser e do não ser, a zona da existência e da não existência, de poder e de subalternidade, são sustentadas em uma relação de subordinação baseada no que Avtar Bra, 2006, denomina diferença inerente, e que eu gosto de mesclar com o pensamento abissal para denominá-la diferença inerente e abissal. Traduzido para a linguagem humana, podemos analisar as relações de poder como uma estrutura que divide as pessoas em grupos. Grupos com poder e grupos sem poder dentro desse relacionamento. O poder é contextual, portanto essa dinâmica pode ser observada a partir de diferentes prismas, que vão do micro ao estrutural e sistêmico. Prismas que, além disso, não são exclusivos. Por exemplo, quando dou aulas, pergunto quem tem mais poder, homens ou mulher, e todo mundo responde em uníssono, homens. No entanto, na sala de aula, quem detém o poder sou eu, e ponto final. O fato de eu ter poder naquele momento e naquele contexto não descarta que continuo sendo uma mulher lésbica branca com uma bagagem específica que segue operando também dentro da sala de aula, para o bem ou para o mal. A linha imaginária que separa esses dois espaços é a linha do abismo, que do nada cai no precipício da não existência e denominamos, recorrendo a Fanon, uma zona de não ser. O fato de a linha ser imaginária não significa que suas consequências também o sejam. Muito pelo contrário. Essa zona de não existência tem muitos atributos que dificultam a vida em todos os sentidos, desde a sobrevivência literal até a projeção da vida, as expectativas para o futuro. A não existência, no entanto, não é um estado de ser. As existências nessa zona existem, mas essas mesmas relações de poder as remetem para um espaço de despossessão. Essa linha é construída e imposta por meio do imaginário da diferença inerente e abissal, uma diferença entendida como insuperável, irremediável, irreconciliável na medida em que é inerente e abissal. Essa linha é marcada por uma característica que se superdimensiona e em torno da qual se organiza toda uma identidade em termos de dominação-subordinação, que constrói tanto a parte dominante quanto a parte dominada. Uso a palavra dominação para facilitar a leitura, mas vamos refinar um pouco. Segundo Antônio Gramsci, a dominação é a imposição pela força. Entretanto, ainda mais interessante é a hegemonia. Essa consiste na imposição da agenda da classe dominante por meio de algo parecido ao que Foucault chamou de biopolítica. Não usa a força, mas todo um maquinário, como o sistema educacional, a instituição religiosa e os meios de comunicação, para convencer as classes dominadas de que essa forma de existência é natural e a única. Vamos pensar sobre o gênero e sobre como nos inocularam tanto a ideia de que os homens movem o mundo que até as mulheres temos dificuldades de pensar de maneira distinta ou assumir os lugares de responsabilidade. Em questões de racialização, houve todo um aparato científico que demonstrou a superioridade do homem branco, com teorias também estudadas como válidas por pessoas racializadas. A lesbofobia internalizada também responde a esses padrões, e assim infinitamente. Achille Mbembe reflete sobre isso em relação à África e às políticas de alteridade. 2 pontos. Na impossibilidade de partilhar um mundo comum entre eles e nós, a política africana do nosso mundo não tem como ser uma política dissemelhante.
Ela somente conseguiria ser uma política da diferença. A política do bom samaritano, que se alimenta do sentimento de culpa, seja por ressentimento, seja por piedade, mas nunca por justiça ou responsabilidade. Pode-se dizer que não existe entre eles e nós similitude nenhuma em termos de humanidade. O laço a que a eles nos une não é um laço entre seres semelhantes. Não compartilhamos um mundo comum. Mbembe, 2014, página 99. 2019, página 97 e 98. Ou, como resume Shakira, Waka Waka, porque isto é a África. A música oficial da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. Embora o refrão pertença a uma música do grupo camaronês Golden Sounds, é Shakira quem a interpreta para o torneio, com um estupendo cabelo loiro e lentes azuis. Não vamos nos confundir. Nota de rodapé 46. Agradeço por essa informação a minha querida Jéssica Gonzalez. Fim da nota de rodapé. Quando se instala uma linha abissal, portanto, a possibilidade de similaridade desaparece. Tudo é medido e visto como diferença e subalternidade. Continuamos com exemplos para fundamentar a teoria. O gênero como uma linha abissal é articulado a partir das diferenças entre homens e mulheres, no esquema binário. Essas diferenças se superdimensionam até o extremo de haver preferências supostamente inatas para cores diferentes. Assinalo que essas diferenças podem existir, mas são posteriores à construção homem-mulher. Em outras palavras, não é porque você é mulher que tem predileção por cor pastel. Mas a carga de mensagens recebidas nesse sentido constrói essa preferência pela prática. É o mandato social. A linha abissal não é uma frivolidade intelectual, é uma linha sobre a qual se decide a vida e a morte. Para Fanon, essa linha é a racialização. Sem dúvida, uma das maiores linhas abissais sobre a qual se detém o trabalho desse pensador. Combinado com o trabalho de grupos como o coletivo Combahee River. Nota de rodapé 47. O coletivo Combahee River foi uma organização feminista negra e lésbica ativa em Boston, Estados Unidos, entre 1974 e 1980, que destacou que o movimento feminista branco de classe média e heteronormativo não atendia às suas questões. O conceito de interseccionalidade foi desenvolvido com base nas elaborações do coletivo nos anos 90, especialmente por Kimberlé Crenshaw, a partir da proposta de levar em conta as múltiplas fontes da identidade, como gênero e raça. Nota da escritora. Fim da nota de rodapé. Combinado com o trabalho de grupos como o coletivo Combahee River sobre a interseccionalidade, essa linha abissal não perde importância, mas se torna mais complexa e intensa quando está em contato com outras. Para entender claramente o que é uma linha abissal e o que é uma diferença não abissal, podemos tomar emprestado uma ideia a que Foucault recorre em sua genealogia do racismo. Abre aspas, a condição de aceitabilidade do massacre. Fecha aspas. Foucault, 1992, página 90. A existência desses outros e dessas outras que habitam além do abismo é imaginada como tão ameaçadora que o morticínio é aceitável. E acrescento para entender o que é uma linha abissal que o massacre inverso se torna escandaloso e inaceitável. Tomemos, por exemplo, os feminicídios. A existência das mulheres não ameaça o sistema nem a existência dos homens. Pelo contrário, vemos até que ponto ambas as construções são codependentes. Porém, um tipo de mulher ou um tipo de rebelião entre as mulheres, sim, ameaça a existência de um tipo de homem, e esse morticínio é aceitável. Em 2016, 105 mulheres foram assassinadas no Estado espanhol sob a marca do feminicídio. Se fossem 105 homens mortos pelas mãos de mulheres, a convulsão social teria sido extraordinária. Nos atentados de Barcelona e Cambrils, de agosto de 2017, ocorreram 16 mortes, com repercussão nos meios de comunicação mundiais, várias manifestações de massa, presença de representação política de alto nível e santuários improvisados nos locais do massacre durante semanas. Nesse caso, os assassinos eram muçulmanos e as vítimas entendidas como não muçulmanas, embora de fato houvessem muçulmanos entre elas. A Europa tem assimilado a ideia de que os muçulmanos podem ser massacrados desde os tempos coloniais até hoje,
Iraque, Afeganistão e Palestina são exemplo. São a alteridade abissal. Mas quando a alteridade abissal salta da linha de inexistência e entra na zona de confronto para perpetrar a matança, gera um caos extremo. Não são apenas as mortes, é a sua simbologia abissal. Poderíamos ter entendido esses ataques a partir do eixo de gênero. Os assassinos também eram homens, todos eles. Poderia ter posto o foco nisso, mas nesse caso o escândalo teria apontado para lugares distintos e menos interessantes para os poderes estabelecidos. Portanto, uma linha abissal é aquela que permite a aceitabilidade de um morticínio a partir do ser até o não ser, e torna o morticínio reverso tumultuado. Para combinar as linhas abissais com a perspectiva da interseccionalidade, temos que considerar cada construção abissal como um conjunto dentro de outros conjuntos, onde as hegemonias de Gramsci e as subalternidades dão lugar umas às outras, interagindo constantemente. Para esse autor, a hegemonia é um pacto entre posições de poder e posições subalternas, que geram uma hegemonia temporária, por meio de dinâmicas de consenso que não fazem desaparecer as desigualdades, mas as tornam invisíveis, adiam sua resolução. De volta ao casal, a linha abissal constituinte é o gênero. É a diferença inerente e abissal necessária para a reprodução, em termos monogâmicos. A hegemonia é o pacto necessário para adiar a resolução das diferenças de gênero que estão por trás da reprodução e da criação do núcleo identitário, entendido como casal heterossexual ou de modelo heterossexual. A posição de poder que encarna no homem, o homem como instituição hegemônica, e a subalternidade encarnada na mulher como instituição subalterna criam, em sua combinação monogâmica, um novo núcleo hegemônico, o casal, que servirá de base para novas subalternidades. A participação dessa hegemonia é o que permite que tais estruturas de dominação sigam em marcha, o que faz com que a servidão seja voluntária, como diria Etienne de La Boétie. Isso impede muitas vezes que nos rebelemos mesmo de nosso próprio massacre, ou ainda nos impede de entender o massacre como nosso. O sonho de participar dessa hegemonia, dessa promessa de desaparecimento das desigualdades, vem reforçado pelos mitos do amor romântico no caso do casal contemporâneo. Uma construção que de maneira não pouco surpreendente começa a se desenvolver precisamente na Europa, e precisamente no século XIX, o século em que chega ao auge a outra forma de amor romântico e monogâmico, a nação. Fanon, novamente, é esclarecedor a este respeito. 2 pontos. A estrutura familiar e a estrutura nacional preservam estreitos laços. A militarização e a centralização da autoridade em um país automaticamente acarretam em exacerbação da autoridade paterna. Na Europa, em todos os países ditos civilizados ou civilizadores, a família é um pedaço de nação. Fanon, 2009, página 133, 2020, página 118. O súdito monogâmico. O súdito monogâmico se relacionará com o entorno em termos monogâmicos e interpretará o mundo por meio de 2 ficções indissociáveis, entre si indissociáveis do sistema, o gênero e a raça. E como nos lembra Maria Lugones, 2008, página 94, abre aspas, a raça não é mais mítica nem mais fictícia do que o gênero. Ambos são ficções poderosas. Sabemos que a construção identitária moderna é basicamente individualista. Recordamos, como indicava a arqueóloga Almudena Hernando, que o individualismo e o pertencimento grupal não estão em contradição, mas fazem parte da chamada, abre aspas, identidade relacional individualista. Fecha aspas. Essa denominação indica a incapacidade do indivíduo de se imaginar fora da estrutura de relações identitárias. Hernando, 2012. É por isso que o súdito monogâmico se apega a elas com brutalidade exasperamente, tanto no plano pessoal quanto no coletivo. O pensamento monogâmico precisa de iguais e de diferentes porque seu sistema se refere à reprodução de um legado específico, não à mistura. O pensamento monogâmico tem pavor do bastardo. No plano amoroso, essa diferença se refere ao gênero. Na construção da identidade coletiva, há várias marcas da diferença inerente e abissal, mas vamos nos deter nesse abismo necessário ao sistema de racialização.
Não vou me dedicar a escrever especificamente sobre racismo para repetir as palavras e os pensamentos de inúmeras autoras que refinaram a questão a partir de lugares muito mais situados que o meu. Esclareço apenas que neste livro entendemos tanto raça quanto racialização como o processo primário do sistema racista que organiza as pessoas em humanas ou não humanas com base em uma linha abissal e inerente. Esta pode ser o fenótipo, mas às vezes também se desvia para construções denominadas como cultura, ou para as crenças, as origens, todos entendidos de maneira necessariamente estereotipada e generalizadora. O súdito monogâmico arrasta as mesmas estruturas de pensamento do círculo privado para o círculo público e vice-versa, dos relacionamentos amorosos, relações comunitárias, da construção da identidade nacional à construção de casal, indo mais além ou mais aquém. A hierarquização, a confrontação e a exclusão em termos de pertencimento identitário estão tão bem implantadas que operam na forma como nos associamos a um time de futebol, como estabelecemos nossas alianças ativistas ou como nos posicionamos politicamente. Ou ela ou eu é basicamente a maneira monogâmica de entender o mundo. Uma forma que facilmente deriva para ou comigo ou contra mim. E é assim que o sujeito monogâmico também se torna um súdito monogâmico. A monogamia formal da nação. Aquilo que chamamos de nação é o espaço geográfico e administrativo onde as narrativas estéticas estabelecem o mito do povo, entendido como identidade cultural, inclusive histórica, mas desprovido do componente de classe. Quando falamos de povo no conceito nacional, não nos referimos à classe trabalhadora ou à popular, mas à personificação da identidade essencializada e idealizada da nação. Deve-se notar, no entanto, que nem todos os povos precisam de uma nação ou de um espaço geográfico específico, como aponta Pilar Heredia, presidente da Associação de Mulheres Ciganas Yerba Buena, em referência ao povo cigano. Somos um povo onde quer que estejamos, declarou durante um jantar que tive a sorte de compartilhar com ela. De qualquer forma, para os povos que a consideram importante, a nação é a parte administrativa da união de pessoas que se sentem identificadas por códigos comuns e decidem viver juntas sob uma unidade administrativa comum, sendo a pátria sua parte emocional. Essa maneira de nos agruparmos funciona por mecanismos similares à decisão de várias pessoas de formarem uma unidade familiar ou organizar a criação conjunta de uma criança. Ambas as opções, a nação e a família, têm pouco de escolha consciente e muito de mística, de destino, de uma poética essencialista que é simultaneamente sua melhor amiga e sua pior inimiga. O belicismo implícito na nação é incentivado pelas mesmas características essenciais que tornam possível sua existência. Nas palavras de Hannah Arendt, as condições básicas para o surgimento de Estados-nações são a hegemonidade da população e a fixação ao solo. Arendt, 2006, página 389. Ou 1998, página 302. Essa homogeneidade é uma ficção, pois, como no caso do casal heterossexual, a nação não está pensada para unir iguais, mas para aglutinar diferentes sob uma miragem de igualdade, ou pelo menos de amabilidade. Tanto a nação como o casal são uma promessa de felicidade. Aglutinar uma desigualdade insustentável é a necessidade primária da nação, assim como é a do casal heterossexual. A grande diferença entre um e outro é que o casal heterossexual coloca isso em prática em grupos tão reduzidos que é possível ensaiar uma redistribuição íntima de poder. No caso da nação, a engrenagem é tão monstruosa que não há resistência possível. Ott Curiel define povo como o sujeito coletivo da nação. Supostamente, afirma ela, em sua concepção não se admitem privilégios baseados em raça, sexo, religião, posição econômica, etc. Supõe-se que os que integram o povo gozam de igualdade perante a lei. Nas democracias modernas, povo tem um significado restrito e tende a se referir aos e às cidadãs, para simplificar as pessoas que podem votar e ser eleitas. Fecha aspas. Curiel, 2013, página 92. A concepção de povo, acrescento, é dinâmica, e seu dinamismo não é necessariamente inclusivo nem opera em função dos interesses das pessoas que habitam a nação, senão em função dos interesses, inclusive identitários, da corporação que dirige a nação.
A nação europeia, para seguir com o meu relato contextualizado, é monogâmica na forma e na substância. A monogamia aparece na maioria das legislações europeias como fundamental para a nação, em sua acepção da união exclusiva e romântica entre duas pessoas, especialmente um só homem e uma só mulher. Mas tampouco qualquer homem ou qualquer mulher. Na maioria dos países europeus, estão proibidas as relações sexuais e o matrimônio entre irmãos, inclusive no caso de pessoas entregues para adoção no nascimento. Em 2006, veio a público um caso no Reino Unido em que duas pessoas gêmeas separadas desde o nascimento descobriram por acaso seu parentesco quando já estavam casadas e foram obrigadas a separar. Como argumentaram os jornais, reivindicando a total transparência das adoções, se você não conhece bem seus dados biológicos, pode se apaixonar por um parente sem saber, e tragédias como essas podem ocorrer. Nota de rodapé 48. Shock for the married couple who discover they are twins separated at birth. Choque para o casal que descobriu que são gêmeos separados no nascimento. Daily Mail, 11 de janeiro de 2008. O sexo consensual entre irmãos e irmãs adultas, é punível com prisão na maioria dos países europeus. A palavra incesto não distingue entre a relação consensual entre dois adultos ou entre um adulto e seu filho ou filhas menores. Tudo entra no mesmo balaio do tabu, sem levar em conta a enorme lacuna na desigualdade de poder que é o elemento mais problemático dessas relações. Os argumentos representados para proibir o sexo entre irmãos são perfeitos para a ideia da monogamia como um mecanismo voltado para a reprodução. Alega-se que a reprodução entre pessoas de consanguinidade próxima aumenta as chances de malformação da criança. Sem parar para investigar se isso é verdade ou não, a diferença entre fazer sexo e se reproduzir é enorme, mas no fundo nesses tabus opera a mesma ideia. O sexo é reprodutivo e a monogamia protege a reprodução, que é o objetivo final das uniões, independente das vontades particulares das pessoas unidas. Assim, observar quais uniões são incentivadas e quais são perseguidas nos dá uma ideia clara também de qual é o corpo reprodutível da nação e quais são os corpos não reprodutíveis, que incluem as uniões mestiças, bastardas, entre pessoas certificadas como nacionais e pessoas estrangeiras, as que são investigadas para comprovar a veracidade de seu amor, ou uniões de diferentes formas de racialização, sobretudo de uma delas é considerada essencial para a nação e a outra não. Sobretudo se uma delas é considerada essencial para a nação e outra não. A nação, portanto, é monogâmica e não tem vergonha disso. Mas não é apenas monogâmica no sentido de recompensar certo tipo de relação sexoafetiva. Todo modo de ordenar os vínculos, a identidade e a construção da alteridade intrínsecas à nação é monogâmico e está construído a partir da estrutura básica do pensamento monogâmico: hierarquia, exclusividade/exclusão e reafirmação da confrontação. A identidade nacional e a reprodução do eu coletivo. A reprodução figura no centro da construção monogâmica, e todo o sistema é constituído para garantir não apenas a reprodução, mas também a filiação, algo como a reprodução nominativa, a reprodução e a transmissão do eu ou do que é meu. A nação é constituída sobre as bases de uma identidade comum essencializada e criada em termos míticos, que se torna uma narrativa comum e nos situa em uma existência anterior à existência individual, enquanto nos empurra para entregar essa mesma essência exatamente como foi recebida e fazer com que ela permaneça sem contaminação alguma. A ideia de transmissão não seria ruim se não fosse pela questão essencial. Sentirmos parte de um devir que vai além de nós mesmas é uma prática que pode rachar o individualismo predominante. No entanto, o fato de a narrativa histórica ser monogâmica transforma essa mesma deriva numa arma de guerra. O que significa que essa narrativa é monogâmica? Significa que a mística nacional é gerada como narrativa única, superior hierarquicamente a qualquer outra, identitária e, portanto, irremovível, assim como geradora de exclusão e confrontação para mantê-la intacta e essencial. A essência nacional é entendida, inclusive, em termos raciais, não só culturais, até o ponto que essa genética, entre aspas, se protege, desencorajando e perseguindo legalmente as uniões de nacionalidades ou origens mistas que possam gerar súditos com pátrias diversas e simultâneas, cujas tradições familiares, costumes, mitos fundadores, hábitos ou aspecto
não correspondem à essência ideal de nação e que, no estalar dos dedos, que, no entanto, não são expulsáveis administrativamente com um simples estalar de dedos. É necessário esclarecer que qualquer grupo humano é expulsável da nação, mas alguns processos de expulsão são mais complexos e improváveis que outros. A República Dominicana trata periodicamente de expulsar os e as descendentes de haitianos nascidos em territórios dominicanos. Em alguns casos, há várias gerações. As pessoas muçulmanas europeias estão sob constante ameaça de expulsão, mesmo sendo administrativamente europeias, e o povo cigano do Estado espanhol, por exemplo, continua sendo considerado um elemento estrangeiro à nação, apesar de ter 600 anos de assentamento demonstrável. Essa essência e esse pertencimento essencial também são perseguidos por meio de sobrenomes, essa marca inegável de classe e raça, e também de gênero, pela predominância do sobrenome paterno sobre o materno ou pela adoção do sobrenome do marido pela esposa, um costume perfeitamente vigente. Além do corpo de seus súditos, a nação conserva e reproduz uma essência cultural imutável. A pretendida imutabilidade é a própria condição que a sustenta em um nível mítico. Uma essência marcada e decidida pelo poder, que é o que sentencia os termos do essencial. O poder, claro, é contextual. Pensar o poder como uma qualidade do ser é uma armadilha tão eficaz quanto monogâmica, pois permite ter inimigos claros e situados em oposição binária àqueles que se pode destacar e analisar de maneira monofocal. O poder, de novo, é uma forma de relação. A essência nacional é decidida pelo grupo majoritário dessa nação, mesmo quando são nações sem estados e em resistência que apresentam um grupo minoritário dentro de um grupo maior que o subalterniza. Que representam um grupo minoritário dentro de um grupo maior que o subalterniza. Estar em situação subalterna em relação a uma estrutura não impossibilita estar em posição de poder no contexto de outras relações. Tomemos como exemplo a homossexualidade, sempre minoritária diante da esmagadora maioria heterossexual. Essa forma de existência nunca é levada em consideração pelo grupo definidor, seja esse qual for. Assim, a resistência antirracista, a nação racista, será uma resistência heterossexual, e os sujeitos racializados e não heterossexuais terão de levar a cabo várias lutas simultâneas para conquistar seus espaços negados em subalternidades diversas. Do mesmo modo, a nação será definida em termos androcêntricos, por mais que seja uma nação em resistência ou em processo de libertação. Na verdade, os processos de libertação nacional são momentos de possibilidade de existência dessas minorias, desde que não ponham a diferença na mesa. Além disso, são momentos em que interessam as vozes dos grupos minoritários para poder criar uma massa maior, mas apenas por meio de representantes dóceis desses grupos. Se a essência é, por definição, aquilo que compartilham todos os elementos de um grupo, o mínimo múltiplo comum é impossível delimitar a essência da nação, de qualquer nação. Seus componentes compartilham um entrelaçamento de elementos, não um em particular, e basicamente um desejo aleatório de se nomearem conjuntamente, bem como alguns mitos comuns que avivam esse desejo e essa certeza de pertencer. A única solução para sustentar a ficção da essência nacional é decidir os elementos essenciais em função do hegemônico e excluir da nação os elementos restantes, expulsando-os, tirando-lhes o possível cancelamento do seu pertencimento ao grupo. Não, tirando-lhes o status de humanidade ou apontando sua peculiaridade como motivo de possível cancelamento de seu pertencimento ao grupo. São existências sob contínua suspeita e sob eterna ameaça. A nação monogâmica, repito, assim como o casal monogâmico, é uma promessa de felicidade. É um artefato que consegue cancelar os atritos gerados pela desigualdade interna para formar a unidade inquebrável contra a diferença externa. Um grande negócio para opressores de todo tipo. Os atritos, como dizíamos, não desaparecem, mas são ignorados porque não há tempo ou energia para eles. Não são prioritários porque a bandeira aparece. Assim como no casal monogâmico contemporâneo, a cola para essa união é o amor romântico. A nação é um bem superior, algo que molda sua identidade de maneira transversal, exatamente como a do casal.
E tão dissidente e suspeita é uma pessoa descontente com o sentimento nacional como uma pessoa desinteressada em ter um parceiro ou uma parceira. O amor romântico da nação é o patriotismo, um tipo de doença coletiva perigosa, necessária para nos lançarmos a matar e a morrer em guerras ofensivas, mesmo que sejam vendidas como defensivas. Leia-se, por exemplo, tropas no Afeganistão desde 2003 para defender, entre aspas, a democracia. O patriotismo está constituído pelos elementos clássicos de predestinação mística, fusão, sacrifício, onipotência e inevitabilidade, nos mesmos, entre outros. Em relação ao casal, há uma narrativa similar apoiada nos mesmos elementos. Alguns exemplos, abre aspas, a vida toda estive à sua procura, fecha aspas, ou, abre aspas, tudo me leva a você, fecha aspas, predestinação mística. O sem você não sou nada, fusão, ou eu daria tudo por você, ou que poluam toda a água do planeta, mas que você fique comigo, como canta Shakira, simbolizando sacrifício. O amor pode tudo, onipotência e o não posso evitar te amar, ou odeio te amar, mas te amo. Cantado por Rihanna, indicando inevitabilidade. Traduzido em patriotismo, a pátria é o centro de uma identidade imemorial e eterna que remonta um nós pretérito entendido como literal, meu sangue, que demanda e merece sacrifício. Assim, a pátria não é escolhida, já vem dada e, claro, é melhor do que todas as outras. Dreyfus, John Wayne e o Exército Espanhol como exemplos do pensamento monogâmico. Vamos analisar tudo isso por meio de um exemplo tão caricato quanto real relacionado à incorporação de pessoas muçulmanas ao Exército Espanhol. Faremos isso utilizando uma publicação extraída do site Benemérita al Dia, que se descreve como Diário Digital de Notícias sobre a Guerra Civil, as Forças de Segurança e o Exército, em 7 de setembro de 2015. Foi publicada uma notícia-reflexão sobre a presença de muçulmanos no Exército Espanhol. Ela expressa a preocupação da redação com um e-mail recebido avisando que soldados muçulmanos perguntavam a especialistas em jurisprudência islâmica se seria lícito participar de missões do Exército em países muçulmanos. Pontua que o Exército aceita estrangeiros em suas fileiras, mas não admite marroquinos por razões culturais, apesar, entre aspas, apesar de ser a nacionalidade estrangeira com maior presença no Estado espanhol. O diário publica, em seguida, o e-mail e as transcrições de argumentação encontradas em um fórum, entre aspas, muito utilizado pelos muçulmanos. Seria de esperar, no mínimo, que fosse um fórum secreto criptografado na Deep Web, mas toda a expectativa se reduz ao fórum hiperconhecido e utilizado por todos, ask.fm. A seguir, mostraremos os e-mails que recebemos nos alertando sobre esse suposto problema, que já estaria ocorrendo, dizendo que daqui consultamos essas páginas em que supostamente alguns soldados fazem suas perguntas. Essas páginas estão em árabe e não podemos corroborar a veracidade da tradução que nos enviam. Não obstante, apresentamos o e-mail tal e qual recebemos, acreditando que é de interesse público. Remeto vocês à notícia de se quiserem ler os e-mails especificamente, mas estou interessada em me deter por um momento nesse parágrafo para observar a distinção inesperada entre eles e o nós em um ambiente gremial como as forças de segurança e proponho a análise em paralelo deste tweet da conta oficial do Exército Espanhol. A guerra não é triste porque levanta as almas, porque nos ensina que fora da bandeira nada nem mesmo a vida importa. Obrigado, Rafa. Enfatizo que essa mensagem tão inflamada foi lançada no contexto de uma partida de tênis de Rafael Nadal, o tal Rafa da mensagem. A promessa identitária é apresentada nesse tweet. Nada importa além do signo que nos une, neste caso a bandeira, assim como nada importa além do símbolo que une o casal, que nos une como casal. Por meio desse signo, as diferenças que poderiam nos confrontar ficam anuladas e só levaremos em conta esse vínculo superior. No entanto, é uma promessa fictícia, uma vez que o grupo hegemônico dentro dessa identidade, e analiso as forças de segurança como tal,
é quem decide quais são as condições de pertencimento. Neste caso, a suspeita recai sobre a dupla vinculação afetiva dos soldados muçulmanos com o exército e com o Islã, algo inadmissível para o pensamento monogâmico. A conjugação do nós, eles, usada no artigo, destaca o contrato racial. Alguns soldados fazem suas perguntas, em vez de alguns soldados fazemos nossas perguntas. O construto soldado está dividido entre esses soldados e nós, que somos os que não podemos corroborar a veracidade da tradução que nos enviam, porque o nosso soldado não fala árabe. Há, portanto, coisas mais importantes que a bandeira, independentemente do que diga o administrador das redes do Exército. Essas hierarquias internas refletem e reforçam o posicionamento do grupo em relação ao exterior. A essência do exército espanhol, decretada pelo grupo hegemônico, é o cristianismo originário, e seu oposto binário é o Islã. Isso se reflete tanto dentro como fora e se retroalimenta reciprocamente, da mesma forma que o contrato social na esfera pública necessita do contrato sexual na esfera privada. A nação usa suas subalternas para reforçar a violência contra elas mesmas, assim como o casal usa as mulheres e as pessoas LGBT para reforçar a violência contra nós mesmas. No final do século XIX e início do século XX, ocorreu na França um drama jurídico-militar que serviu de desculpa para o antissemitismo, na verdade, antijudaísmo, latente, e ficaria registrado como o primeiro grande sinal de alarme do que estava por vir durante a Segunda Guerra Mundial. O caso começa quando aparece em uma lata de lixo, literalmente, uma carta que informa a iminente transmissão de segredos militares a uma potência estrangeira. O ministro da Guerra francês inicia a busca pelo suspeito e o encontra de maneira totalmente aleatória na figura do capitão Alfred Dreyfus, um francês de origem judaico-alsaciana. Tanto a acusação quanto a opinião pública enfatizam imediatamente a identidade inconveniente de Dreyfus. Na época do ocorrido, a existência judaico-europeia estava perfeitamente estabelecida como uma identidade articulada em dois termos que não entravam em colisão. Ser judia e europeia era como ser lésbica e catalã, duas categorias que operavam em planos distintos. Uma identidade cultural ou religiosa e uma identidade nacional. Israel como Estado não existia, e sua própria ideia não tinha grandes ressonâncias na população, que considerava sua filiação nacional como europeia. O caso Dreyfus supõe uma comoção que não apenas divide a França, mas também materializa a possibilidade de que a identidade judaico-europeia esteja articulada por dois vínculos incompatíveis, polarizados e mutuamente excludentes, ou judeu ou europeu. Amplifica-se a fratura, e não é uma fratura qualquer. Theodor Herzl, o grande ideólogo do sionismo, cobriu, em seu papel de jornalista, o caso Dreyfus e reconheceu como esse acontecimento lhe havia convencido da necessidade e da urgência da criação de um Estado judeu. A polarização, é claro, não afetou apenas as populações judaicas. Entre o gentio, ou seja, os não-judeus, maioria na Europa, cultivaram-se as bases para a permissividade ou a conivência com o Holocausto que estava por vir. Se o caso Dreyfus é tão interessante, é porque mostra a mobilidade da racialização. O genocídio de pessoas judias durante a Segunda Guerra Mundial não foi um evento isolado nem incoerente com a história da Europa. Podemos lembrar, para dar um exemplo concreto, o regime de terror do rei da Bélgica, Leopoldo II, no Congo. A diferença nesse caso é que a população judaica europeia era precisamente europeia. De segunda classe, sem dúvida, mas europeia. E, em princípio, a linha de desumanização passava por outras geografias. Com a Segunda Guerra Mundial, começando por Dreyfus, a linha abissal se situou entre os gentios e os judeus. Deixaram de ser nós para se tornar eles, por meio de um processo de racialização que também serviu para compactar a identidade europeia de origem cristã contra esse inimigo doméstico representado pelos judeus. Ou seja, a nação promete uma identidade unitária, superior, que elimina as desigualdades sob o viés do amor à pátria, assim como o casal heteromórfico promete eliminar as desigualdades sob o amor romântico. Mas essas desigualdades são constitutivas e necessárias à forma organizacional dessas estruturas.
e ambas utilizam essas desigualdades para se proteger. No caso da nação e de suas forças armadas, e retornando ao contexto específico do Estado espanhol e de seu exército, 9% dos soldados são estrangeiros. Esses, por sua vez, representam 30% dos que são enviados a missões perigosas. A guerra pela pátria vão os sujeitos subalternos em primeiro lugar. Algo similar ocorre nas guerras amorosas, em que as mulheres e os sujeitos subalternizados pelo regime do desejo heterossexual são os primeiros a ser sacrificados. Para alcançar o pertencimento, um pertencimento, como vemos, sempre sob vigilância, esses sujeitos subalternizados têm como única opção aceitar esses pactos sociais, tanto o contrato sexual quanto o racial. Outro exemplo de interesse é o Faroeste, no Tempo das Diligências, 1939, de John Ford, que retrata esta construção. Uma carruagem de diligência precisa atravessar o território Apache sob a ameaça dos nativos. Nela concentra-se a nação, um nós desigual, do qual dois personagens, a prostituta e o fora da lei, encarnam as identidades subalternizadas. As relações desses dois personagens com o restante dos habitantes da nação carruagem são precárias e claramente inferiorizantes. No entanto, eles têm um inimigo em comum totalmente desumanizado no filme, que é o eles Apaches. Apenas uma turba ameaçadora comparável a qualquer fenômeno natural. Não mais humanos que um furacão ou um incêndio, mas infinitamente mais mal intencionados. A nação carruagem tem entre os seus aliados alguns personagens mexicanos retratados como os inferiores toleráveis. Têm dificuldade com a língua inglesa, não são muito inteligentes, mas são bonachões e dóceis. Eles não estão na carruagem, mas na faixa humana. Ao longo do filme, as identidades que aspiram ao pertencimento tentam ser perdoadas. O fora da lei é um corajoso e nobre John Wayne, cujos motivos para ter escapado da prisão são respeitáveis, apesar de ilegais. A prostituta é uma mulher carinhosa e humilde que simplesmente perdeu seu caminho, mas busca redenção. Uma redenção que, como mulher, virá em duas direções: redenção perante a nação e redenção perante o parceiro. Ela deve ser perdoada pela outra mulher da carruagem, esposa legítima de um oficial de exército e dama imaculada. E precisa ser perdoada pelo foragido que lhe propôs casamento sem saber de seu passado. Ambas as reabilitações andam de mãos dadas. Após o ataque dos Apaches, fora da lei e a prostituta são reintegrados e acolhidos no seio da nação carruagem. O filme termina aí, mas se conseguíssemos a biografia de ambos, veríamos que o passado deles seria uma sombra constante sobre seus direitos de pertencer à nação. No caso da prostituta, de pertencer a um casal. A nação é articulada internamente em termos monogâmicos, como vimos, por meio de hierarquias, exclusões e confrontações que não são postas em dúvida até que apareçam os Apaches, esses Apaches construídos pelo imaginário colonial. E, momentaneamente, nada importa além da bandeira e da unicidade necessária para a autopreservação. Externamente, em sua forma relacional com o entorno, também se articula de maneira monogâmica, pois não pode ser de outro modo. É impossível funcionar a partir do pensamento monogâmico apenas em momentos ou em pedaços. A nação é intrinsecamente hierárquica, competitiva, excludente, exclusiva e confrontativa. Para construir essa essência comum aglutinante e para que seja forte o suficiente a ponto de ter súditos capazes de colocar a própria vida privada a serviço dos interesses da corporação, é necessário fazê-lo em termos monogâmicos. É por meio do dispositivo de cultura/raça que a nação se articula para gerar esse nós-eles contextual e sempre nomeado a partir das estruturas de poder. O aglutinante tem como objetivo primordial a reprodução e a transmissão histórica dessa essência, o chamado DNA nacional, um termo que nos remete à reprodução genética do casal. A prática de criar uma narrativa comum é inerente à criação de um povo, uma nação ou um império. Sundiata Keita, no século XIII, enviava seus griots e griotes ao vasto império mandê para entreter e transmitir notícias, mas também para proporcionar coesão territorial por meio da elaboração de uma narrativa mítica sobre as origens comuns de um império, por outro lado, bastante aleatório. Nota de rodapé 49. Sundiata Keita foi o fundador e primeiro governante do Império do Mali,
existente durante o período pré-colonial na região de Manden, na África Ocidental. Conhecido como Rei Leão, Sundiata Keita teve sua saga contada e difundida pelos griots, guardiões da tradição oral encarregados em várias sociedades africanas de manter vivas as memórias do passado. Nota do tradutor. Fim da nota de rodapé. O Manas é um impressionante poema épico, possivelmente criado no século XV e transmitido oralmente até os dias atuais. Existe uma primeira versão escrita datada do século XIX, que narra e perpetua as origens míticas do povo kirguiz na Ásia Central. É considerado um monumento nacional no Quirguistão, e até o aeroporto da capital, Bismek, se chama Manas. Em qualquer contexto nacional, é comum falar de nós, histórico, nós, no século XV, fizemos isto ou aquilo, ou nós descendemos deste ou daquele povo. É um nós que só pode ser sustentado quando se aceita a mística da nação. Uma mística, no entanto, que entra em confronto com o desprezo que sentimos pelo componente mágico da existência. A racionalidade não nos permite aceitar uma narrativa que não se refira ao literal, ao tangível, que não seja demonstrável. E a mística da nação não é demonstrável. Nem é desejável que seja, uma vez que qualquer tentativa de classificar as origens de qualquer população só levou a derivas genocidas. Assim, nós nos remetemos aos sobrenomes como prova de pertencimento territorial, além de nossa existência real, de nossa vida concreta e temporária, ou, no caso da alienação total, recorremos a testes de DNA. Na internet é fácil encontrar páginas que prometem buscar o gene judeu da clientela que concorda em fazer um pequeno teste para descobrir se são judeus ou não, como se o judaísmo fosse uma raça no sentido mais racista do termo. O desejo de pertencer raramente é reconhecido como marca desse pertencimento. Se é tão difícil articular a aceitação desse desejo como transcendente, é por duas razões. A primeira é que o desejo é inclusivo, não excludente. Não é o grupo hegemônico que pode marcar o pertencimento à exclusão, mas a própria subjetividade. Em termos nacionais, imaginar-se assim é o fim da identidade nacional essencializada como uma marca distintiva do eles-nós. Se o nós é um resumo daqueles que habitamos um território específico ou daquelas que nos sentimos parte de um coletivo em um momento específico, perdemos o controle desse território e desse coletivo. E perdemos um pouco o prazer do pertencimento por meio do maquinário da exclusividade, que vimos nos capítulos anteriores. Meu povo, minha nação, minha festa, meu coletivo, meu império. Esse é ao qual eu pertenço e ao qual você deseja pertencer. Mas não pode, porque meu eu coletivo não te deixa. Perdemos, além disso, em um sentido muito literal, o poder de explorar outras pessoas. Ter uma parte da população no território nacional ameaçada de expulsão é uma maneira fantástica de ostentar um poder despótico. A nação, como coletivo ou a festa, precisa desse jogo de desejos entre o prazer de ser membro exclusivo e o medo do ostracismo da expulsão. Por outro lado, também somos incapazes de nos articular ao aceitar o desejo de pertencer como transcendente devido a uma construção monogâmica do nós que nos obriga a deixar de fora as diferenças internas em favor do bem comum. Uma obrigação amplamente usada pelos grupos que sustentam o poder dentro desse mesmo grupo. O grupo, assim como o casal heterossexual, torna-se uma promessa de pertencimento, de igualdade, de proteção, em que as diferenças internas passam a ser omitidas em nome de um bem comum. É por isso que a crítica interna é tão difícil e tão mal recebida em geral, e é por isso que os grupos tendem a reproduzir as dinâmicas externas contra as quais dizem estar resistindo. O nós que é construído dessa maneira é um nós monogâmico, aglutinado, com base no amor romântico grupal. Um nós com uma mística de pertencimento, ancestrais comuns, ou qualquer outro aglutinante identitário pretérito, a qual se deve vincular mesmo contra as evidências, porque não há possibilidade de pertencer sem se vincular a essa mística. É o que acontece com os casais românticos, a paixão e o mito do amor à primeira vista. Se não há encantamento à primeira vista, não é amor de verdade, marca registrada. E a identidade entra em risco. Portanto, alimenta-se a narrativa mística do primeiro encontro, da predestinação
e da inevitabilidade para reforçar essa nova identidade comum e torná-la preexistente. Esse nós é, além do mais, total e totalizante. Não pode haver fraturas no pertencimento. É preciso amar a totalidade e amá-la para sempre. Se você pertence a uma nação ou a qualquer identidade coletiva, chama-se a de lesbofeminismo ou de Futebol Clube Barcelona, chame-a de lesbofeminismo ou de Futebol Clube Barcelona, é para sempre. Você não pode deixar essa identidade nem jamais será aceito em outra, pois sempre estará sob suspeita, nunca será suficientemente pura. É o caso, por exemplo, de mulheres que se identificam durante uma parte da vida como heterossexuais e outra como lésbicas, que nunca serão nem lésbicas de verdade nem héteras de verdade. Ou pessoas que se identificam como bissexuais ou pansexuais, sempre vistas por todos como muito contaminadas. Todas essas dinâmicas internas são construídas com base em uma oposição externa e real. O nós gera um eles, necessariamente, inimigo, porque é a própria identidade do nós que está em jogo, em referência a essa inimizade. A ameaça e o amor andam de mãos dadas, pois a possibilidade de perda acentua o apego, de modo que a existência do inimigo externo é uma ferramenta de coesão usada sem limites na nação, na torcida de futebol e no coletivo ativista da vez. Os e as outras devem ser o nosso reverso, o reverso do nós mítico, e devem conter em si todos os males que vão devolver, por um exercício de binarismo clássico, todos os benefícios para nós. Se a qualquer momento algum elemento da nação, da torcida ou do coletivo, colocar em dúvida a maldade infinita dos outros e propuserem algumas linhas de diálogo pontual, estratégica ou ocasional, será imediatamente banido, e a violência contra os e as outras se acentuará para compensar as possíveis rachaduras que possam ter surgido na coesão identitária. Assim, pouco importa o que são os e as outras, e pouco importa o que sejamos nós. As únicas coisas que importam são a narrativa monogâmica de nós e a construção fantasmagórica da ameaça externa que acaba determinando a relação entre nós e a todos os demais. Islamofobia poliamorosa. O poliamor ocidental implementou suas estratégias de aceitação e padronização em detrimento de outras identidades cujas práticas são afins. A grande maioria das comunidades poliamorosas e não monogâmicas tem em seu perfis de internet um esclarecimento: não somos poligâmicos. Como eu disse no começo do livro, o esclarecimento não seria necessário se não houvessem semelhanças óbvias entre o poliamor e a poligamia. Essas similaridades geram tanto pânico quanto as diferenças, ainda mais em tempos de islamofobia e com o imaginário do choque de civilizações. Quero esclarecer que sempre que palestrei em ambientes poliamorosos e coloquei essa questão sobre a mesa, a polarização ficou evidente. Insultos e veto imediato em alguns grupos, mas também uma preocupação genuína com o assunto em muitos outros. Como sempre digo, as margens das margens são os espaços onde cresce a vida. A armadilha de analisar o poliamor frente à poligamia é tomar o poliamor em sua teoria e a poligamia em sua prática fantasmagórica, pois nunca vi nenhum desses grupos poliamorosos que pretende se distinguir dos poligâmicos ter conhecimento sobre o que é de fato a poligamia muçulmana, ou mormons, muito menos presente no imaginário europeu, seu contexto e suas práticas. A primeira parte conflitante dessa construção é a relação estabelecida a priori entre poliamor e ética, usados de maneira natural como sinônimos, como palavras que se definem mutuamente. Se o poliamor é ético, e se é ético, é poliamor. Os termos dessa ética, como já vimos, vão ao gosto do consumidor ou da consumidora, e no caso de práticas pouco éticas, segundo não se cabe muito bem qual barômetro, considera-se uma falha particular dessa relação, um erro do sistema, o que salva o poliamor da crítica. Esta ideia, além de ser excelente para encobrir violências, alimenta um discurso supremacista e messiânico em grupos poliamorosos hegemônicos e mainstream. Uma supremacia que utiliza todos os velhos truques, reforça a ideia da evolução temporal linear que vai da barbárie até formas mais civilizadas, de modo que o novo seja sempre melhor pelo simples fato de ser novo. A ruptura imaginária com os modelos prévios que invisibilizaram a reprodução de formas e dinâmicas
bem como a dificuldade endêmica para fazer um discurso crítico e autocrítico. A partir do supremacismo, o poliamor eurocêntrico se declara superior a outras formas relacionais muito parecidas, pela suposta cláusula de igualdade de gênero. Tal e como se explica nos inúmeros sites relacionados à questão, a poligamia só é permitida aos homens, que podem ter várias esposas, enquanto no poliamor, tanto os homens quanto as mulheres podem ter várias parceiros/parceiras. Essa é a teoria. Mas por mais que seja evidente que a possibilidade ou a impossibilidade não se baseia apenas em ter a pistola na cabeça, mas nas normas sociais, biopolíticas e hegemônicas que fazem com que alguns corpos tenham mais do que outros, cada vez que ressaltamos essa questão, explode uma bomba atômica poliamorosa. Recomendo que analisem os comentários feitos em meus artigos sobre poliamor na Pícara Magazine. Sempre que cito a desigualdade de gênero, aparecem comentários irritados de líderes poliamorosos questionando de onde obtenho os dados ou me acusando de manipular a comunidade. Eu, com meus superpoderes mágicos e visão de raio laser. E me exigem a retirada dos artigos. Não sou a única a viver nessa situação, é claro. Companheiras como Jiazu Ensino ou Elisende Coladan denunciaram a mesma coisa em várias ocasiões. É extremamente difícil falar sobre desigualdade de gênero em comunidades poliamorosas heterocentradas, por mais que se auto-intitulem poliamorosas e igualitárias. O simples fato de serem heterocentradas já complica a questão da igualdade, sem dúvida alguma. Por outro lado, em relação à poligamia muçulmana, utiliza-se uma visão orientalista que nunca é confrontada com a realidade, o harém. O Alcorão explica a questão dos matrimônios múltiplos, colocando o foco na equidade. É claro que entre a teoria e a prática há também um abismo, e o machismo muçulmano faz estragos. Contudo, sem dúvida, seria interessante compartilhar experiências com pessoas poligâmicas e ver quais estratégias utilizam para alcançar essa equidade, bem como compartilhá-las com pessoas muçulmanas que afirmam que essa impossibilidade da equidade mencionada no livro sagrado é, na prática, uma proibição da poligamia. Temos uma comunidade humana que lida com essas questões desde o século VII, e não nos demos ao trabalho de conhecer suas experiências? Essa perda de informação transcendente só cabe em uma construção racista islamofóbica, muitas vezes incrustada de forma invisível em nossa visão de mundo. E como também já vimos, essas construções racistas e islamofóbicas são produto do pensamento monogâmico, que nos faz temer a contaminação. Se nos aproximamos das experiências poligâmicas, só podemos amá-las ou odiá-las. Não podemos achar interessante algumas partes de seus ativismos ou resistências, porque assim correríamos o risco de ser atingidas pela flecha do cupido, nos apaixonarmos perdida ou cegamente e nos casarmos com a poligamia para sempre. Ou com ela ou comigo, ou com poliamor ou com poligamia. Sem zonas bastardas, sem redes afetivas, sem alianças estratégicas, sem amores múltiplos. O racismo intrínseco neste tipo de construção tem consequências muito reais na vida das pessoas. A Canadian Polyamory Advocacy Association, Associação Canadense de Advogados em Defesa do Poliamor, lançou uma campanha para um matrimônio múltiplo, desde que não fossem incluídos muçulmanos nem mormons. Nós, sim, porque somos igualitários, eles não. Não apenas reivindicavam seu direito ao casamento, mas o faziam por meio de uma campanha de desprestígio e incitação ao ódio, direcionado a essa alteridade abissal. Seu site não deixa espaço para dúvidas, cito literalmente, somos a maioria poliamor moderno, secular e igualitário. Somos legais, nice, em maiúscula no site. Negociadores, individualizados, consensuais e igualitários. Nota do rodapé 50. The Poly Majority, Canadian Polyamory Advocacy Association. A tradução está na seção anexo, ver página 215. Negociadores, individualizados, consensuais e igualitários. Depois disso, atacam polígamos, por não serem nem majoritários nem legais. Literalmente, poligínicos, patriarcais, isso é o que são a maioria.
referindo-se a muçulmanos e mormons. Deixo para vocês no final do livro a transcrição integral da página original, na ocasião em que foi acessada, início de setembro de 2017, como testemunho. Esse tipo de estratégia se encaixa perfeitamente no conceito de homonacionalismo, que relaciona diretamente os direitos de uma comunidade com a perda de direitos de outra. A poligamia se torna um problema para o poliamor, um tormento. Nessa lógica, se queremos ser totalmente reconhecidas pela sociedade, temos de nos livrar desse incômodo. O caso do Canadá, estudado em profundidade por Nathan Rambukkana, e agradeço eternamente a Daniel Cardoso por me colocar nessa pista, é paradigmático e, sem dúvida, um exemplo da linha que está sendo seguida em outros países onde o poliamor e a poligamia convergem. A Justiça canadense publicou em 2015 o documento Zero Tolerance for Barbaric Culture Practice Act, Lei de Tolerância Zero às Práticas Culturais Bárbaras, que versava especificamente sobre a questão da poligamia, situando-a como bárbara e colocando por omissão a monogamia no marco do civilizado. Em entrevistas conduzidas por Rambukkana e outras autoras em suas pesquisas sobre poligamia, algumas mulheres explicam sua escolha por querer os benefícios de ter um marido sem o inconveniente de tê-lo em período integral. Como ele explica, a poligamia não pode ser descrita como sempre prejudicial ou sempre benéfica para as mulheres, assim como não se pode fazer com a monogamia. O trabalho de Rambukkana sobre os crimes da família Shafia é tremendamente esclarecedor. Mohammad Shafia é um empresário afegão casado nas primeiras núpcias com Rona e depois com Tuoba. Dessa segunda união nascem 6 crianças, criadas pelas 2 mulheres. A família vive em vários países do mundo, seguindo os negócios do pai, e se fixa no Canadá, onde são acolhidas pessoas com alto poder aquisitivo que desejam se estabelecer no país, mesmo os provenientes do Afeganistão. O problema é que as leis canadenses não reconhecem esses 2 casamentos, então Mohammed entra no país com Tuoba, os filhos e as filhas, e posteriormente consegue levar a primeira esposa para o Canadá, com um visto temporário de empregada doméstica. A história vira manchete quando Mohammed, Tuba e um de seus filhos assassinam Rona e as 3 filhas mais velhas da família. A cobertura da mídia enfatiza o crime de honra, o choque cultural e a ocidentalização das meninas assassinadas. Quando um espanhol assassina sua esposa porque ela fugiu com outro, poderíamos falar de um crime de honra, mas essa explicação é descabida, a menos que nos refiramos às pessoas muçulmanas. A denominação crime de honra não adiciona informações ao ocorrido. A única informação relevante que destaca sem nomear é que o crime fez parte da cultura dos outros. Por esse motivo, não são utilizados termos como feminicídio, também totalmente aplicável a esse caso. O jornalista Michael Frisco-Lange escreveu um extensíssimo artigo sobre o caso com várias frases perturbadoras. Por exemplo, abre aspas, suas filhas morreram porque eram desafiadoras, bonitas e tinham seus próprios sonhos, porque eram consideradas propriedade, não pessoas. Nota de rodapé 51. Frisco-Lange, Michael. Inside the Shafia Killings That Shocked a Nation. Por dentro dos assassinatos de Shafia que chocaram uma nação. Maclean's, 3 de março de 2016. Fim da nota de rodapé. Vamos falar disso com mais atenção aqui, porque a análise de Rambukkana enfatiza que Rona, a esposa assassinada, estava no Canadá em situação irregular. Os meios de comunicação explicam que Rona era prisioneira na própria casa, não podia frequentar cursos para aprender o idioma, não podia se relacionar com ninguém fora do círculo familiar. E, é claro, não podiam pedir socorro, porque Rona, segundo o que deixou escrito em seu diário, sabia que seria assassinada. A situação de desproteção ante a própria família foi selada pelas leis racistas, que não reconhecem seus direitos como esposa, como mãe e co-criadora das crianças da família, deixando-a em extrema vulnerabilidade. Não teve opção de escapar da violência de gênero que, por fim, acabou com sua vida e com a vida das filhas da família. É urgente e necessário investigar a questão nas fronteiras europeias e notar de que maneira as leis migratórias deixam as pessoas sem direitos.
como há garantias de reagrupamento familiar, de viuvez ou de herança patrimonial a uma das partes das famílias polígamas em detrimento da outra. E essas partes normalmente são determinadas pelo homem que possui a lei, é claro, a seu favor. Uma lei contra a poligamia que se pretende feminista não é o contrário absoluto. As comunidades poliamorosas eurocêntricas reforçam essas leis com o seu discurso supremacista, marcado unicamente pela cor de pele e pelos sobrenomes. Praticantes do poliamor exigem o reconhecimento de seus relacionamentos como relações amorosas entre pessoas livres, mas negam às pessoas muçulmanas a agência para decidir da mesma maneira sobre seus afetos e suas estruturas amorosas e familiares. Conclusões. Como venho afirmando ao longo deste livro, romper com a monogamia não consiste em adicionar amantes a partir de uma construção de pensamento monogâmico, uma vez que essa lógica implica necessariamente uma hierarquia relacional e a exclusividade sexual como marca. Eliminar só a consequência, sem modificar as causas que nos levam a esse desastre relacional atual, em que o chamado poliamor é pouco mais que uma forma de monogamia seriada, permeada por muito mais sofrimento e sem qualquer tipo de acordo social sobre as maneiras de transitar entre os relacionamentos. Além disso, o pensamento monogâmico deve ser desativado, tanto no plano pessoal quanto no político, no particular e em grupo, a fim de, efetivamente, construir espaços de vida cooperativos e não confrontativos que gerem mundos verdadeiramente distintos e não simplesmente o mesmo mundo de sempre com um nome diferente. Conclusões. Como venho afirmando ao longo deste livro, romper com a monogamia não consiste em adicionar amantes a partir de uma construção do pensamento monogâmico, uma vez que essa lógica implica necessariamente uma hierarquia relacional e a exclusividade sexual como marca. Eliminar só a consequência, sem modificar as causas, nos leva ao desastre relacional atual, em que o chamado poliamor é pouco mais que uma forma de monogamia seriada, permeada por muito mais sofrimento e sem qualquer tipo de acordo social sobre as maneiras de transitar entre os relacionamentos. Além disso, o pensamento monogâmico deve ser desativado tanto no plano pessoal quanto no político, no particular e em grupo, a fim de efetivamente construir espaços de vida cooperativos e não conformativos que gerem mundos verdadeiramente distintos, e não simplesmente o mesmo mundo de sempre com um nome diferente. Fim do capítulo 6. Fim da segunda parte, o político.